fazer o processo de reprodução, tá? Então a gente tem aqui como exemplo os plateuminos, as principais doenças que são causadas por eles, que são a estossomose, fasciolise e a teníase, junto com a cercose. A teníase e a cercose ocorrem pelo mesmo agente etiológico. A diferença apresenta com relação ao método de contaminação que a gente vai explicar. Tá? Aí da estossomose a gente tem uma doença que ela ocorre em muitos locais onde a gente tem problemas de saneamento básico. Tá? Então vocês têm que, ao analisar a questão da prova, observar de qual é o mito que está sendo falado, de quais são as medidas de profilaxia. Então elas vão estar relacionadas com o método de contaminação. A gente até estudou isso muito, sobre a questão de como que eu pego um parasita. Eu tenho as diferentes formas. Geralmente a porta de entrada dele é a porta de saída, geralmente. Tá? Então muitas vezes eles vão ter os seus pontos iniciais, você acaba tomando água, você se contamina, aí muitas vezes você acaba eliminando os ovos nas fezes, Então tem alguns pontos interessantes que a gente tem que observar. No caso da esquistossomose, a gente observa que apresenta os indivíduos, aqui a gente tem o masculino e o feminino está dentro dele. Tá? A próxima prática, provavelmente a gente vai ver algumas lâminas desses ciclos dessas doenças, tá? Não deu pra gente ver na aula passada, porque uma prática mais demorada. E aí a gente vai ter a oportunidade de ver lâminas desses parasitas, tá? Dessas formas, é bem legal. E aí a gente tem aqui uma doença vinculada ao saneamento básico, e a gente tem a criança ali que a gente vê com a barriguinha bem avantajada, que a gente chama ela de barriga d'água, tá? Que ela vai causar o quê? Alteração do volume dos órgãos internos da região abdominal, E aí causa esse sintoma aí que a gente observa com a barriga d'água. E aí a gente tem esse caramujo, que é do gênero Bionfalaria, que ele é o caramujo marrom mais acinzentado, e ele também é achatado, nessa parte superior dele, tá? Então, ou seja, não é qualquer caramujo, é um caramujo específico, tá? Então a gente tem aqui, a gente, caso ocorra na prova, a gente tem que observar aí qual é o ciclo dessa doença. Tem que decorar todos os ciclos? Não, nem eu decoro. Tá? Mas a gente sempre vai começar do número 1. O que está falando ali? Ovos liberados de humano contaminado nas fezes e na urina. Geralmente na urina não ocorre no Brasil, o que ocorre mais são os das fezes. Tá? Então são essas duas doenças, principalmente a Mansoni, que é a mais comum do nosso país. Tá? Então, alguém que estava doente, liberou ele nas fezes, esses ovos, ele caiu lá na água. Eles vão liberar esses ovos, vão se transformar numa forma que chama de miracídios. Esses miracídios vão nadar em direção ao caramujo, e vai penetrar na pele dele. Tá? Dentro do caramujo, ele vai se multiplicar, por várias gerações, os caramujos, e vão atingir essa outra forma aqui e vão cair novamente na corrente de água. A gente tem que as cercárias, até mostrei um vídeo para vocês verem que são formas bem ativas, são as larvas. Então, aquelas duas formas que eu falei para vocês, ovos e larvas. Aqui agora a gente está vendo a larva. Ovos é aqui no início, a larva é uma forma ativa. Tá? Então onde ela consegue nadar e ir em direção ao outro hospedeiro que ela quer para completar o seu ciclo. Tá? Observe que aqui, ela não está fazendo reprodução sexual, ela está somente assexual, cresce e vira outro indivíduo. Tá? Dentro aqui, aí uma pessoa está lá nadando, a criança está brincando na água, por exemplo, ela uma água contaminada, ou seja, não tem estação de tratamento de esgoto, Tem muita, a gente tem tratamento de água, mas não tem de esgoto, Entrou em contato com a água contaminada, bebeu aquela água, um alimento contaminado, por exemplo, e aí pega as cercárias, Essas cercárias, então, ela vai cair na corrente sanguínea e vão migrar para o fígado. Por isso, o fígado ele se altera de tamanho.
tá? O fígado está nessa região aqui, então a criança fica com aquele aspecto de, né, barriga inchadinha, que a gente chama de barriga d'água, tá? E aí dentro do indivíduo, ó, geralmente você pega mais de uma cercária, tá? Você não pega somente uma, você pega várias, né? E aí pode ser que uma cercária vira masculina, uma vira feminina, né? E dentro do seu corpo, você tendo masculino e feminino, eles vão se reproduzir ali dentro e vai formar os ovos, tá? Aí os ovos caem lá no sistema, está no sistema digestivo, cai para o sistema, né, de excreção nosso, e a gente libera os ovos. Ficou claro? Então você não tem que decorar, mas tem que entender, né? A gente tem que estudar um pouco em casa, ver os ciclos, as doenças, né? Ver todos esses pontos. Viu algum pontinho ali que você não entendeu? Dá uma olhada lá na internet, caso você não anotou, para você entender melhor e não conseguir não errar na prova, tá? Ficou claro aí? E aí, o que geralmente vem em prova, gente, tanto que a gente chama a atenção de você lá na primeira semana de aula, quais são os objetivos, quais são as metas da UC, tá? Tem que observar isso. Uma delas está lá, profilaxia, tá? A gente fala de um monte de coisa, aí vocês ficam doidos, nossa, falou um monte de coisa, mas entenda qual que é o objetivo daquilo ali, tá? Por exemplo, dessa doença aí, eu chamei para vocês naquela imagem lá, né, o saneamento básico está ocorrendo, não é? Ou seja, eu tenho que fazer alguma coisa ali para melhorar aquilo ali, tá? Vocês como profissionais da área de saúde têm que fazer isso. Então tem a prevenção. A primeira delas é o tratar o doente. Se o doente libera vários ovos, olha só, uma pessoa libera vários ovos por dia. Se eu começar a tratar os doentes, eu já vou conseguir reduzir a doença, não é? Ou seja, menos fezes cheias de ovos caindo lá na água, né? Então a primeira delas é essa. É uma medida, tratar os doentes. Primeiro que a gente não quer que ninguém morra, né? E aí, tratar os doentes. E além disso, né, implementar instalações sanitárias em residências. Vocês podem ser que vocês vão trabalhar em zonas rurais, em áreas aí distantes, que tem dificuldade de ter uma implementação de um sistema de esgoto, né, por exemplo, e vocês podem adotar medidas baratas para aquela comunidade, né? Colocar uma cisterna seca, por exemplo, você pode trabalhar em alguma região que tem uma cisterna que chama fossa negra, né? Faz um buraco ali, coloca o vaso ali em cima, às vezes não coloca nem o vaso, né? Eu já fui muito em zona rural quando era pequeno, era muito comum fazer um buraco lá, se agachava lá e ficava lá, você tinha que virar o buraco. E aí, ia aquilo ali no chão, né? E aí era cavado, misturava com a água, aquilo ali infiltrava para o lençol freático, contaminava o lençol freático. Então, quem toma água daquela nascente ali perto, provavelmente pode pegar uma doença dessa, tá? Então aí você vai implementar, por exemplo, uma fossa seca, impermeabilizar aquele buraco, né? Aí você pode, por exemplo, tem até uns projetos bem legais da Embrapa, que ela faz uns caixotes nas residências, é onde ela recebe esse esgoto, e aí ali dentro ela vai passando e vai filtrando, né? E você elimina grande parte da carga orgânica, né? E essa de contaminação, por exemplo, trata esgoto de cozinha, esgoto de banheiro, você pode plantar em cima dessas caixas, né? Faz um jardim bonitinho, você olha ali, você nem está vendo que tem ali o esgoto ali passando ali. Sabe? É bem legal, tem umas coisas bem interessantes. Mas eu posso fazer até horta também. Assim, fruticultura. Eu não gosto muito de horta nesse sentido assim, de folhosas, porque se existe uma contaminação ali, você vai pegar aquela folha né, que entrou em contato com a terra ali, você pode contaminar. Né? Mas, por exemplo, uma banana. A bactéria não vai entrar pela planta e ir lá para o fruto. Ela não faz esse ciclo, ela não tem essa capacidade, entendeu? Então a banana está lá, geralmente você vai lá e pega a banana lá em cima, então ela não tem contato com a terra. E é matéria orgânica. Dá não. Tem coragem de não? Não. Dá não. Então assim, são algumas medidas que a gente pode implementar, tá? Então pode trabalhar alguma zona rural e dar uma olhada aí quais que vocês podem implementar e propor para aquela comunidade, tá? Beber a água antes de beber, ó, não entrar nos rios nas horas mais quentes do dia, que são os horários. Pessoal conversando aí, por favor.
que libera cercárias, né, de 10 a 16. Mas hoje em dia, né, gente, com esse aquecimento global, Tá chegando. 5 horas da tarde não está com muito sol ainda, né? Então, muito provavelmente, nesse horário ainda está saindo muitas cercárias, né? E é difícil, né? Você fala assim, será que não tem nenhuma cercária ali em outros horários? Né? E observar se tem um caramujo, né? Você viu naquela região que tem risco daquela doença, mas não está tendo muito caramujo, é um ponto positivo, né? Então, você vai observar. Ó, apareceu uma pessoa que tem, tudo mais, mas será que essa pessoa pegou de outro lugar ou é daquela região ali, né? Aí você vai observar os dados, né? Para ver se e observar o meio que você está vivendo, tá? E aí, gente, eu não coloquei de todas as doenças, não, porque como a aula é de revisão, é mais para a gente saber, né? Desse processo. Então, aqui no caso da fasciolise, é uma doença muito comum em carne de boi, né? Então, ou seja, não é só porco. O pessoal fala, comer carne de porco crua é que não pode, de boi pode. Não. A de boi também tem chance de pegar, né? Por exemplo, outras doenças, né? Ali a fasciolise está muito relacionada com carne de boi. A tênia, né? Que a gente chama de solitária, ela pode ser tanto de boi quanto de porco, tá? A sólio, ela é do porco, ela tem esses ganchos laterais e o gancho aqui no início, tá? Umas ventosas laterais e os ganchos na parte de cima do tempo, para elas prender no hospedeiro. A do boi, essa ginada, ela só tem essas ventosas aqui, ela não tem os ganchos não, tá? E aí você pode, muitas vezes, na teníase, você vai se alimentar, né, de uma carne que está contaminada e aí você vai adquirir teníase. No caso da cisticercose, você pode ter contato, né, com uma terra contaminada, com essa água que esteja com esses vermes, e aí você diretamente adquire eles sem se alimentar da carne, tá? Aí pode ser a cisticercose, né, uma alface mal lavada, por exemplo, uma couve mal lavada, uma verdura, né, uma coisa assim. E aí você higienizou, ou seja, você pega e pode adquirir também esses vermes. A cisticercose é bem grave também, tá? Não deixa de ser tão grave quanto a teníase, mas é extremamente grave. Pode afetar o cérebro, a pessoa pode ficar com sequelas e pode vir a falecer, tá? Nos casos. Então dê uma olhada aí nas diferenças de doenças, tá? Os nemateuminos, a diferença deles em relação aos plateuminos, que eles são circulares, né? Então eles não são achatados, e eles têm o macho e a fêmea separados, ou seja, eles não são hermafroditas, como a gente viu nos plateuminos, que tem alguns grupos que podem ser hermafroditas, tá? E aí a gente tem algumas doenças, como a tripuríase, por exemplo, né, que ela é adquirida também através de ovos, né? E aí a diferença dos nemateumitos com os plateumitos, eles estão mais vinculados ao solo contaminado, tá? Então os ovos estão muito relacionados aos alimentos, à água e tudo mais. Mas não quer dizer que você não possa pegar um alimento que teve contato com o solo contaminado e não pegue. Você pode se alimentar de um alimento que teve contato com o solo, né? Mas os nemateumitos, eles têm essa diferença, com relação aos plateumitos, essa diferença. É mais relacionado ao solo. Aí eu andar descalço, né, ao ter contato com terra, a mexer com terra. Por isso que a gente fala assim, ó, lembra do gato, né? Eu mexer na areia do gato com a mão desprotegida, né? Vocês mulheres principalmente que possam estar grávidas e pegar uma doença dessa e passar para o seu feto, né, por exemplo, né? A gente viu lá nos protozoários também, né? Esse caso. Pode ocorrer aqui também, né? Então a gente tem essa proteção. Geralmente agricultores, eles têm muita verminose, justamente por quê? Porque mexe com terra, né? E aí muitas vezes a terra está ali perto do rio, né? Pode ser algum animal que se defecou ali, ou até uma outra pessoa também que se defecou, ficou ali mexendo na terra, pegou, tá? É muito comum isso, tá? E lembrando aí, todo mundo deve tomar algum remédio, né? Eu recomendo sempre toda turma eu faço isso, gente, toma um remédio aí para verme, pelo menos uma vez por ano, tá? Porque a gente não sabe, a gente come muito na rua, né? A gente tem muito esse hábito,
E aí muitas doenças podem estar vinculadas à presença de vermes, tá? Às vezes não aparece no seu exame, você não detecta. Eu, por exemplo, estou com um processo alérgico. Estou com um processo alérgico de tratamento desde janeiro. E aí uma das coisas que a médica fala para você, toma um remédio para verme. Porque por mais que o exame não detecta, mas ele pode me dar uma disposição maior até uma alergia. A minha alergia é isso aqui, ó, ácaro, tá no ar-condicionado. Aí eu tento fugir desse trem, mas estou mudando meu hábito de vida. Por exemplo, lençol toda semana tem que trocar. Antes eu trocava a cada 15 dias, aí agora eu tô trocando toda semana, sabe? Assim, ar-condicionado dentro de carro eu tento evitar. Só que tem dia que você tá com calor, né? Fica carro fechado ali, você acaba ligando. Mas algumas coisas tem que mudar. A alimentação também influencia muito também, tá? E aí, toma remédio verme. Eu hoje tomei meu último. A Anitta existe ainda? Hã? A Anitta existe ainda? É engraçado, eu não tenho visto dele no mercado não, viu? Eu lembro que eu já tomei muito dele. Eu tô... Tem? Eu acabei de tomar um agora que chama albendazol. Aí, eu tomou, né? Aí tem aquele outro que o pessoal usava na época do Covid, né? Que era o Vermentina. Aí eu tô tomando albendazol. Aí a médica falou pra eu tomar de 5 dias seguidos, um por dia. No jantar. Aí como eu já não tô... Não, depois. O pastor mandou comer mastigando. Eu não fiz isso não. Eu mastiguei. Aqui, uma dica boa pro ácaros. A moça que eu trabalho com ela, o filho dela tava tendo crise direto. Aí ensinaram pra ela pegar o travesseiro, colocar dentro de um saco e você coloca ele no congelador durante o dia. E à noite você vai usar ele, porque o ácaro, se você pôr no sol, ele vai reproduzir. E se você colocar ele pelo menos uma vez a semana dentro do congelador, nunca mais ele teve crise. Que isso? Experimenta lá. Vamos experimentar. Coloca a mantinha dele, o cílio de pelúcia. Tudo no congelador. Eu comprei um produto, tem um equipamento, tem pouco tempo, tem uma semana que eu comprei. Você liga na tomada, ele purifica o ar. E aí de bactérias, de fungos e de ácaros também. Alguns vírus. Aí fazer um teste, vamos ver. A pessoa fala que comprou que é bom. Não é barato não, é quase 500 contos. Nem todo mundo pode comprar, né? Vamos ver se é bom. Como que chama? É um purificador de ar. É aquele um que é transparente, que você vê a fumacinha saindo? Não vê Nem nada. esse não? Não. Ele não faz barulho, não faz nada. Eu nem queria treinar na tomada lá e isso aqui tem um raio, acho que de 20 metros quadrados. Uai, bom. Aí assim, como eu fico mais no quarto e no escritório, no lugar do escritório, aí deixa Já mais pega próximo naquele das lugar coisas, ali. sabe? Vamos ver se vai melhorar. Mas a minha crise reduziram. Em 3 semanas não deu mais crise. É bom demais. Chega a dar crise com a injeção. Pessoal, vamos lá? Pessoal, aqui, então esse ciclo aqui, ó, os ovos são liberados nas fezes, ó. Ficam depositados no solo, mas os alimentos podem entrar em contato com esse solo contaminado, né? Então, áreas de lavoura, geralmente, o pessoal vai pegar a água do rio, né? Aqui, ó, por exemplo, vamos supor, tem uma lavoura aqui em Lafayette. O rio está saindo lá de Cristiano Ottoni. Sai lá, cai esgoto lá, cai uma casa joga esgoto lá, não pega aquele rio, né? Aquela mesma água, né? Então, no Brasil, infelizmente, os nossos rios, eles recebem o esgoto de uma cidade, tá? E aí a próxima cidade tem que tratar para tomar a água. A não ser que você mora numa cidade que, felizmente, ela tem um manancial separado. Aí é bom. Tá? Então, e aí ele vai para o digestivo e gera as doenças, né? No caso da tricoríase, a gente tem contágio via fecal-oral, né? Então a gente tem dores abdominais, diarreia, infecções intensas, anemia, desnutrição. Por quê? Esses vermes, gente, olha só, eles são parasitas, né? E como eles se reproduzem muito dentro do hospedeiro, ele vai roubar, né, os nutrientes do hospedeiro. Então o hospedeiro vai ficar
com dor abdominal e vai ficar com o metabolismo comprometido, vai ficar lento. A criança, muitas vezes criança, né? A gente observa isso. A criança não consegue estudar, né? Não faz as atividades físicas dela, por exemplo, né? É um indicativo aí de verme, de verminose, né? E essa doença aqui é interessante que a gente vê os dedos, né? A ponta deles não são arredondadas como a nossa. A gente vê que ela, que é o final do dedo, ele é comprido, né? A gente vê esse formato aí bem diferente. E aí observar esse caso nessa doença. Também não coloquei todas as doenças porque a revisão, os ciclos eles se repetem, tá? Mas vocês têm que entender que o dermatomios está vinculado diretamente ao solo, tá? Então eu andar descalço, ter contato com o solo, aquela larva ela pode entrar na minha pele, né? E nematelmintos, dentro dos eumintos, né? Entrar em contato com a pele do pé, por exemplo, né? Da mão, né? Então está mais relacionado a isso. Mas eu posso também me alimentar, né? E aquela partícula, aquele alimento está contaminado por causa do solo. No sistema imune, gente, eu particularmente eu não coloquei nenhuma questão de sistema imunológico, tá? Só que eu não sei se eu não dei olhada nas questões que a Cintia colocou, porque eu não tive tempo. Aí, mas assim, ela já deu o sistema imunológico para vocês também, ela já entrou, tá? Então vocês vão ver que tem uma continuidade da minha aula com a dela, né? Eu dei a primeira linha de defesa, ela entrou no segundo. As duas estão na imunidade inata, né? Não é isso? Eu dei a primeira linha de defesa e ela deu a segunda. As duas são imunidade inata. A gente não entrou ainda na imunidade adaptativa, tá? Então a gente optou por esse semestre, a gente não vai cobrar adaptativo, porque a gente não deu, né? Na 2 vai entrar adaptativo e ela cai de com força, tá? Na inata adaptativa ela cai muito. Mas aí não vão sofrer agora não, mas vou fazer por partes.